Fez uma cirurgia, retirou um nódulo do paciente, fez uma necrópsia e precisa encaminhar esses órgãos, esses tecidos ao laboratório de patologia para realização de exame histopatológico, mas não sabe como armazenar esses tecidos todos, não sabe que frasco utilizar, ou pior ainda, você é daqueles médicos veterinários que encaminha essas amostras de tecidos em luva de palpação, luva de procedimento, seringa ou garrafa PET, se você falou sim para qualquer uma dessas situações, você caiu no vídeo certo, porque hoje você vai entender como enviar e como não enviar amostras de tecido para exame histopatológico. Olá, time, que bom te ter aqui comigo novamente. E se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, prazer, meu nome é Carolina, sou patologista veterinária. E nesse vídeo de hoje você vai entender o porquê e como enviar amostras de tecidos para exame histopatológico. Enviar esses tecidos da forma correta, armazenado da forma correta, num frasco correto, na quantidade formal correta, não é frescura. Isso garante a fixação do tecido pelo formol, que é a substância fixadora que a gente utiliza, e, consequentemente, garante que o resultado do exame histopatológico seja satisfatório, seja bom. Afinal de contas, o seu objetivo e o meu objetivo como patologista sempre é trazer o melhor resultado possível para o nosso paciente, que é o animal. Ou não é assim que funciona? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar os passos que você deve realizar para encaminhar um tecido da forma mais adequada possível ao exame histopatológico. Primeira coisa, antes de mais nada, antes de você entrar para a sala de cirurgia, antes de fazer uma necrópsia, já prepara o frasco que vai receber os tecidos ou o tecido que você vai remover do animal. Isto é, escolher um frasco, um recipiente adequado para aquele tamanho de amostra, para aquele tipo de amostra, e preencher esse frasco com formol. E de preferência o mais cheio que você conseguir. Quanto mais formol, mais substância fixadora, e isso vai garantir com tranquilidade que aquela amostra de tecido fique fixada, ou seja, que ela não apodreça, não autolise, uma vez que a autólise prejudica a visualização das células no exame histopatológico. Então, a primeira coisa que se tem que fazer, além de escolher o recipiente, é diluir o formol. Preparar a solução de formol, que deve estar na concentração de 10%. Eu não vou explicar isso aqui, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer um formol, a preparar um formol a 10%. Depois corre lá e assista. E se você tem esses frascos todos separados, todos preparados para receber o tecido, logo após o tecido ser retirado do animal, ele já pode ser imerso em formol. Isso garante que aquele tecido não vai apodrecer de jeito nenhum, de que você não vai esquecer aquele tecido na geladeira ou na mesa de cirurgia depois que o procedimento acabar. E outra coisa, se você coloca formol nesse recipiente antes de inserir o tecido, você garante que esse tecido também não vai ficar grudado lá no fundo do frasco. Quando esse tecido gruda no fundo do frasco, essa parte de baixo não entra em contato com o formol. Então, essa parte de baixo acaba autolisando. E às vezes, dependendo do tamanho do fragmento que você retirar, o fragmento inteiro pode ter sido perdido. Só que para você deixar esses materiais preparados, é preciso saber escolher um bom frasco. E é aqui, talvez, a parte mais importante do nosso vídeo, que é saber escolher um recipiente adequado. A regra é simples: animal grande, frasco grande; animal pequeno, frasco pequeno; tecido grande, frasco grande; tecido pequeno, frasco pequeno. Exemplo, se você for encaminhar um baço inteiro, que tem uma massa gigantesca no baço, e você precisa encaminhá-lo inteiro. Para esse baço, você precisa utilizar frascos grandes, como, por exemplo, um pote de whey. Não tem um frasco desse tamanho, não tem um pote de whey? Beleza, faça o seguinte: tire uma foto do tecido inteiro. Depois, fracione esse tecido em pedaços menores e coloque esses pedaços em recipientes menores, que é o recipiente que você tem aí. E é lógico, essas fotos que você tirou, encaminhas ao laboratório de patologia, para onde você irá encaminhar também o tecido, é óbvio. Mas por que isso, Carol? A lógica aqui é o seguinte, vamos ver se você me entende. Formol é a substância fixadora que a gente tem para impedir o deterioramento daquele tecido, ou seja, a autólise daquele tecido. Só que ele é uma substância que tem um poder de fixação limitado. Ele só vai conseguir entrar no tecido, penetrar o tecido, em uma espessura aproximada de 2 centímetros. É isso aqui.
Isso significa que se a gente encaminha um baço desse tamanho inteiro em um frasco pequeno, vai ter com certeza menos formol para a quantidade de tecido presente naquele recipiente. E como o formol penetra apenas 2 centímetros no tecido, nas 3 dimensões, então largura, espessura, profundidade, enfim, apenas isso daqui de espessura que vai receber o formol. O restante vai ficar todo autoalizado, ou seja, o seu trabalho muitas vezes vai para o lixo. Se a gente diminui o tecido em várias porções, então surgirão novas e maiores áreas de penetração dessa substância. Por isso, o órgão vai fixar, vai preservar com maior qualidade e em maior quantidade. Fez sentido? Aí a gente vai para as amostras pequenas. Para amostras pequenas, você não precisa de um pote de whey, por exemplo, que é um pote grande. Não, não precisa disso. Mas não economize tanto no tamanho. Mesmo que você remova um fragmento de meio centímetro, uma coisa pequenininha assim, esse fragmento cabe em qualquer local. Mas o problema não é entrar, o problema é sair. Sair com qualidade. Então, para você que está me assistindo agora, vamos deixar aqui estabelecido o menor frasco que você pode considerar utilizar para encaminhar um tecido pequeno ao laboratório de patologia, como aqueles recipientes de coleta de urina e fezes. Porque ele é o menor que você pode utilizar. Esqueça Eppendorf, esqueça tubo de sangue, esqueça seringa, pelo amor de Deus, esqueça tudo isso. O menor recipiente que você precisa considerar a partir de hoje é o recipiente de coleta de urina e de fezes. Tá ótimo. Aquele tamanho para nódulos pequenos, para tecidos pequenos é suficiente. Eu vou explicar, lógico, o motivo disso, que é a minha quarta recomendação para você. Independentemente do tamanho do frasco, se for um frasco pequeno, se for um frasco grande, só apenas escolha os frascos que tenham boca larga. Um tubo de hemograma não tem boca larga. A seringa não tem boca larga. A garrafa PET é grande, mas não tem boca larga. Por que isso? Já expliquei para você. Um órgão que está sendo retirado, que foi retirado de um animal, e ele está ali in natura, ou seja, fresco, ele tem uma consistência, ele é maleável, dependendo do tecido. Então, ele entra com facilidade em qualquer tipo de recipiente, até nessa garrafa. Se você colocar um baço aqui, você vai espremendo ele e ele vai entrar, ele vai ficar aqui bonitinho. Só que o formol é uma substância fixadora. Quando ele fixa o tecido vai ficar maior um pouco, ele vai aumentar de volume e vai ficar firme. Não vai mais ficar maleável, vai ficar mais. Não vai conseguir mexer nele igual quando você mexia naquele tecido fresco. A consequência disso é que ele não vai conseguir passar por aqui de volta. A amostra chega ao laboratório, a gente recebe essa amostra numa garrafa dessa, a gente quer o quê? Morrer. Porque isso leva a grandes prejuízos de tempo, acidentes e prejuízo para o tecido. Por quê? A hora que a gente recebe um tecido numa garrafa dessa, se essa garrafa for de vidro, o único jeito que a gente tem de remover esse tecido daqui é quebrando essa garrafa. Isso leva a acidentes. Ou leva um tempo desnecessário que a gente poderia ter perdido processando, avaliando, analisando aquela amostra com mais cuidado. Se for uma garrafa de plástico, a gente vai precisar cortar. Não tem como a gente pegar uma pinça e tirar daqui, porque esse ato de ficar forçando passar um órgão muito grande que está fixado, que está pouquíssimo maleável, de volta dessa boca para essa boca pequena, também lesiona as células, prejudica, destrói as células e prejudica, lógico, o exame histopatológico, porque a gente vai avaliar o quê? Célula. Se você não sabe ainda o que ou como o exame histopatológico funciona, eu já tenho um vídeo aqui sobre isso também, vou deixar um card para você assistir depois. Mesmo num tubo de hemograma pequenininho, tem uma boca pequena e o fragmento seja pequeno, mesmo assim, a gente tem dificuldade para tirar aquilo, porque às vezes o ato da gente esvaziar aquele tubo de hemograma para tentar remover aquela peça que está pequenininha ali dentro do tubo, a peça acaba ficando retida na parede, aí a gente vai ter que usar uma pinça e às vezes não sai e usa um pouco mais de força e isso acaba prejudicando,
às vezes até destruindo o tecido. Às vezes, de tão pequeno que o tecido é, numa dessas, o tecido vai embora, some, porque a gente precisa esvaziar aquele tubo para poder remover o tecido do frasco. Se você armazena isso em um pote de boca larga, grande o suficiente para que a gente consiga manipular com uma pinça com mais tranquilidade, esses problemas não acontecem. Por isso, vamos deixar combinado que a partir de hoje, o menor recipiente que você vai considerar utilizar serão aqueles frascos de coleta de urina e de fezes. Beleza? Entendido tudo isso, vamos aos exemplos de frascos recomendados e proibidíssimos. Para grandes órgãos, você pode utilizar à vontade pote de açaí, pote de whey, pote de sorvete, aqueles potes de cloro, sabe? Você tem que limpar muito bem, é lógico, e depois utilizar. Maravilha. Estando mais ou menos nessa regra, boca larga, grande ou bem largo, e conseguindo uma boa proporção de formol para a quantidade de tecido que tem ali naquele recipiente, já está valendo. Para órgãos pequenos ou tecidos pequenos, menor pote que você vai utilizar vai ser aquele de urina. A gente já comentou bastante aqui. Outros que você pode utilizar: pote de Nutella, azeitona, maionese, creatina. Ó, grandão, olha o tamanho disso aqui. Dá para colocar um tecido até de médio tamanho, tamanho maiorzinho, dependendo até uns 10 centímetros. Grande, boca larga. Agora, até o momento, você percebeu que eu só falei de frascos e recipientes que você tem na tua casa, ou seu vizinho tem na casa dele, frascos que a gente utiliza no dia a dia, para acabar com essa desculpa de: "Ai, eu não tenho frasco. Ai, eu não sei qual que é o frasco que eu uso", que você tem em casa, seguindo a regra que eu falei para você. É só isso que importa. Tem, lógico, alguns frascos que a gente compra especialmente para coleta de amostras, que são esses de pote amarelo. Mas não é necessário. Acabou sua creatina, acabou seu whey, acabou seu pó de maionese. Vai limpando, vai higienizando e vai separando, para quando você precisar ter. Acabaram as suas desculpas de não enviar uma amostra em bom estado, de boa qualidade, para o laboratório. Se o problema é recipiente, não tem mais desculpas. Agora, aqueles proibidos que você não pode nem pensar em olhar e pensar assim: "Nossa, será que" não, 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 você para na hora, não, não, de jeito nenhum. Lá vai a lista: luva de palpação, luva de procedimento. Essas coisas são as piores, porque acaba deformando o tecido, uma vez que essas luvas elas são maleáveis. Acaba deformando o tecido, prejudica a avaliação, a análise, a identificação do tecido lá no laboratório. É péssimo. Péssimo negócio. Seringa, tubo de hemograma, garrafa PET. Uma garrafa dessa aqui, ó, qualquer recipiente que tenha boca estreita, esquece. Esquece. "Ai, mas Carol, eu só tenho seringa aqui, foi de última hora. A gente nem estava planejando fazer uma retirada de um tecido aqui na cirurgia". Ó, para com esse papo furado, ninguém entra no centro cirúrgico sem fazer uma boa asepsia das mãos, sem utilizar um uma touca, porque aconteceu tudo de última hora. Não vem com essa desculpa. Quem prepara tem. Você não sabe quando vai usar? Beleza, pega, vai preparando, vai deixando preparados frascos desse e reserva. Faz vários, 10 frascos cheios de formol, prontos para receber um tecido e deixa ali. Quando você precisar usar, você só pega o frasco, coloca o tecido e encaminha aquele tecido para o exame histopatológico. Não precisa de mais nada. É só preparar. Quem prepara sempre tem, não vem com essa desculpa. Se você faz cirurgia, você sabe que uma hora ou outra vai precisar disso, então deixa ali. Se você faz necrópsia, você sabe que uma hora ou outra, mesmo que essa não seja a sua principal função, você vai ao campo, da reprodução, por exemplo, você sabe que aquilo não é a sua principal função, mas você pode precisar, uma vez ou outra, de um pote de formol para fazer uma necrópsia. Prepara esse pó de formol e leva com você pra cima e pra baixo, uma hora vai ter. E não vai precisar ficar no perrengue, encaminhando as coisas da forma mais porca possível. Quem quer fazer o serviço direito, não dá desculpa nenhuma. Ele só dá um jeito de fazer aquilo. E aí tem um bônus. Aqueles recipientes que
Eu não gosto muito, mas você pode utilizar com parcimônia dependendo da situação. São eles. Para amostras pequenas, você pode utilizar aqueles frascos de lenço umedecido. Eu já recebi alguns na minha vida. Funciona, mas para amostra pequena. Frasco de alcaparra, que tem uma boca mais estreita, mas como ele é comprido, um tecido pequeno tá ok. Se for um tecido pequeno, grande nem pensar. Pote de requeijão também é permitido para amostras pequenas, só que sempre, e isso eu vou falar para qualquer tipo de frasco que você escolher, garanta que esse frasco seja encaminhado vedado, para que não vaze formol e não corra o risco de cair todo o material e você perder, acabar perdendo o material durante o transporte. Então, sempre garanta que aquele frasco vai chegar intacto. Não falei algum frasco aí que você usa? Não tem problema nenhum. Seguindo essa regra, se você usa um frasco com uma boca larga, grande para tecido grande e para animal grande, pequeno para tecido pequeno e animal menor, é isso aí. Agora, depois do recipiente escolhido, também tem a quantidade de formol, que é recomendada para você poder garantir uma boa fixação daquele tecido. Isso vai precisar levar em consideração o tamanho do recipiente e muito mais ainda o tamanho da amostra. Porque não é só um negocinho aqui de formol que o tecido vai fixar inteiro, justamente por vários motivos que eu falei para você. Mas talvez este seja um ponto para o nosso próximo vídeo. Eu espero que agora você tenha entendido como encaminhar e como não encaminhar um tecido e órgãos ao exame histopatológico. Lembre-se bem de escolher um bom recipiente, diluir esse formol adequadamente e inserir nesse recipiente uma quantidade satisfatória de formol para garantir a fixação do tecido inteiro que você está encaminhando para salvar e tratar e dar uma boa qualidade de vida ao seu paciente. E eu te vejo no próximo vídeo.